Como nasceu a Casa Maria e João e para quem é? A gente vive um tempo em que as famílias estão juntas, mas ao mesmo tempo elas estão distantes. A gente entende que os pais e as mães estão sobrecarregados, sim. Isso é uma questão, eu acho, da nossa geração. E os filhos estão crescendo sem essa presença, que é a coisa mais importante que a gente pode dar, né? Que é essa conexão entre nós, nessa configuração família. É um convite, sabe? Para você refletir se isso não está acontecendo dentro da sua casa também. Porque se tiver, isso certamente tem muita influência em como está a harmonia da sua casa. A Casa Maria e João nasceu do caos e de uma vontade de transformar esse caos numa família mais harmônica, sabe? A gente queria dar certo mesmo. Esse é o mantra para as causas impossíveis. Antes da gente poder inspirar isso, a gente precisou viver esse processo. Foi o que a vida fez a gente atravessar. Você só consegue perceber a importância da sua saúde quando te tira a saúde. Quando você está com uma dor de garganta e não consegue beber um copo d'água, você fala, meu Deus, eu só queria poder beber água sem doer. Essas coisas são muito importantes, mas no birimbolo da vida, no caos da vida, elas somem. E as prioridades que a gente traz para a nossa vida não são tão importantes assim. O nosso convite é também ajudar as pessoas a refletirem sobre isso com o objetivo de fazer essa família dar certo. Mas ninguém achava que a gente ia dar certo. Mas a gente tinha uma certeza, a gente tinha algo que a gente queria fazer diferente, né? Então a gente abriu mão do certo, que não alimentava a gente, pelo risco do duvidoso, do incerto, mas que fazia sentido pra gente. E foi assim em tudo, né? Nas coisas que a gente foi escolhendo. Como a gente iria trabalhar, como é que a gente ia criar os nossos filhos, como é que a gente ia viver, aonde a gente ia viver. E mesmo que isso tenha sido desafiador em vários momentos, a gente aprendeu muita coisa. Primeiro, a Guta ficou com os meninos, só ela, eu fui trabalhar. Depois inverteu, ela foi trabalhar e eu fiquei com os meninos. Não é sobre a mãe, sobre o pai, é sobre oferecer o que cada um tem de mais forte. Uma coisa que aconteceu muito legal dentro da nossa história é quando a gente, por exemplo, a Guta estava certa na forma dela de pensar. O João estava certo na forma dele de pensar. E eram formas diferentes de pensar. Enquanto a gente estava batalhando para ver quem prevalecia, quem estava certo, qual energia deveria estar ali predominante, sendo escolhida, caos. Quando a gente entendeu que a gente precisava integrar essa força, as coisas foram mudando dentro da nossa casa. Porque é isso, somos pessoas distintas com o mesmo objetivo. Essa diferença é a nossa força. Porque se eu fosse exatamente igual a Guta, não só os meninos estariam absorvendo os mesmos estímulos, a mesma forma sempre, nós também estaríamos sempre dentro da nossa zona de conforto. Ver a Guta como mãe me fez refletir muito sobre a minha forma de ser pai. O que eu preciso mudar? O que eu quero mudar? O que eu vejo nela que é muito legal? Porque se eu só vejo o João, eu não tenho essa referência, eu não tenho como melhorar. Essa integração fez com que a gente conseguisse caminhar na direção que a gente gostaria de ir de uma forma muito mais presente e conectada. Quando um de nós se desconecta, a casa sente. Não tem jeito. E a vida não está punindo a gente, ela está tentando te mostrar algo que você ainda não é capaz de ver. Então uma coisa que a gente aprendeu foi que o conhecimento verdadeiro da vida, ele é um processo de dentro para fora. Poder estar bem
independente do mundo externo, é o único caminho para eu me relacionar bem com todo mundo. Esse é um valor, tipo, muito presente na nossa vida, né? Mesma coisa que a gente vê na educação dos meninos. A gente não acredita mais numa escola que talvez ela indique mais o que você tem que fazer. Chegou, amor! É mais do que isso. Ela te diz quem você é. Reforçando aquilo que você precisa fazer, você vai construindo uma ideia de você que nem sempre é verdadeira. Tá te apresentando uma forma, mas primeiro pensa, essa forma faz sentido para você? Caminho não é sobre o que dizem que é certo. Não. É sobre o que faz sentido para você. Para isso aconteça, você precisa sintonizar com você. Essa é a base da educação que a gente acredita, não só para os meninos, mas para a gente. É a base do autoconhecimento. Exato, de dentro para fora. Sintoniza aqui e aí você vai estar mais conectado com a vida. As nossas escolhas, o que a gente faz, é uma extensão disso. Comer bem, corpo sempre em movimento, viver perto da natureza. Tato com esse silêncio, né? E a espiritualidade, né? Ferramentas pra gente não ser refém desse barulho que vem de fora, que interfere e que tá nesse mundo de dentro. Esse caminho, esse estilo de vida ajuda a gente a estar mais organizado, para que eu possa prestar mais atenção nos convites que a vida faz para mim. Eu quero me sentir bem, eu quero estar saudável. O que faz eu não conseguir? O que entra na minha frente, tapa a visão e eu não consigo sustentar esse objetivo? E pra gente, são essas distrações que acabam criando confusão na minha forma de ver e pensar. Eu acabo perdendo o controle de mim mesmo. E a minha mente acaba justificando, criando justificativas que reforcem o padrão. Cara, come, pô, muito chato ficar assim, nossa, que vida chata ser tudo regrado. Olha, começa a reforçar para justificar que eu funcione sempre da mesma forma. Isso se aplica em tudo na nossa vida. Quais são os padrões que a gente gostaria verdadeiramente de quebrar e que a gente não consegue por conta dessa confusão interna? Tu não vai querer essa beldade aqui. Onde eu me perco do meu objetivo e sou levado, conduzido por uma mente que está desorganizada, está muito ativa, que está ansiosa. A gente entende que essa desconexão, ela cobra um preço alto, né? Os pais estão exaustos, cansados, os casais ficam completamente distantes, muitas vezes, né? Os filhos crescendo sem a referência que mais importa. Mesmo que os pais estejam presentes, se você está desconectado, o que ele vê como exemplo é algo que é uma família vivendo no automático. E é lógico que ele vai entrar no automático também. E o que a gente propõe é, cara, quando você supera esses medos que estão aqui dentro, as interferências, os padrões que aprisionam a gente, eles vão largando a gente, abrindo espaço para algo que, ok, talvez eu não sei o que está ali, é desconhecido para mim, mas isso a gente fala porque aconteceu na nossa vida e acontece, é ali que milagres podem acontecer. Porque o conhecido é só uma repetição do que eu já vivi várias vezes. E quando eu me proponho a ir para o desconhecido, eu estou diante de um novo. É incrível ver como a vida desenrola isso, que é o que a gente chama de milagre. Tudo encaixando de uma forma que a nossa mente não consegue entender. Uau, como que ela fez isso? Esses são os milagres da vida. O autoconhecimento foi o que manteve a nossa família unida. Foi que uniu a gente, que manteve a nossa família unida depois. Ele não muda o mundo, mas ele muda o olhar em que você vê o mundo. Quando tudo parecia que ia ruir,
O que realmente precisou mudar e mudou foi a nossa forma de ver. As condições, o contexto continuou igual. Medo, dúvida, caos. Sem dinheiro, desconforto. Muitas dessas coisas, elas vão continuar existindo. Mas é isso, quando a gente fez tudo diferente do que todo mundo dizia que era pra fazer, que era o certo a se fazer, isso pra gente se manifestou de uma forma muito potente. Então, quando a gente entende, né, que esses desconfortos, eles fazem parte do nosso crescimento, a vida deixa de ser tipo uma batalha, né? Quase como se você olhasse para esses desafios e visse que ali é um espaço de aprendizado. E à medida que a gente vai ampliando o que eu conheço de mim e vendo como a vida vai conduzindo essa história para que eu aprofunde esse contato comigo mesmo, mais eu percebo que o universo sempre esteve guiando esse processo. Sempre. Isso é uma mudança de mentalidade ou de perspectiva que é muito poderosa. E pra gente, a família é um lugar de um autoconhecimento muito profundo. Tudo que está desorganizado dentro da gente começa a aparecer, porque eu estou sempre refletindo nela e vice-versa, e nos meninos. E só assim que a gente consegue realmente descobrir, tirar o que está tapando a minha visão. O propósito da Casa Maria e João nasceu dessa vontade, né, da gente compartilhar a nossa jornada, compartilhar o que a gente aprendeu, os erros que a gente cometeu, continua errando, os ajustes e os milagres. Mostrar para vocês aonde que estão esses milagres também, porque eles estão presentes na nossa vida, na vida de todo mundo. O que a mente precisa ser capaz é ver além do óbvio, tem algo mais acontecendo. Não é tipo sobre ensinar o que fazer, né? Mas é sobre a gente ajudar você a encontrar o seu próprio jeito certo de fazer dar certo. E mostrar, né, que existe outras formas de se viver em família. A gente quer ajudar outros casais a iniciar essa busca, né, interna, né? É mudando a perspectiva, uma nova forma de estar aqui dentro, em família. Porque o seu verdadeiro e profundo desejo é que a vida deseja para você. Entendendo que a vida está te conduzindo não da forma que você quer, mas da forma que você precisa. Então é esse o convite, é esse o chamado, tipo assim, se você deseja se sentir bem. Bem-vindos à Casa Maria e João.